Soberano Deus e eterno Pai, Deus poderoso, temível, grandioso, glorioso, exaltado seja o teu nome, amém, Jesus. Que teu nome seja honrado aqui na terra como ele é no céu. E nesta manhã, ó Deus, que teu nome seja glorificado por meio da exposição da tua palavra. Neste momento, colocamos, Senhor, a vida do teu servo em tuas mãos, para que, através do teu Espírito Santo e do poder que há no nome de Jesus, o teu servo venha transmitir a tua palavra com autoridade. Use-o em tuas mãos, a tal ponto, ó Deus, que não seja ele mesmo que fala, mas seja apenas um instrumento em tuas mãos, para que nesta manhã possamos ouvir tua voz. Nos fale, ó Deus, profundamente ao nosso coração, nos instruindo como devemos viver e como devemos exercer a nossa fé. Usa o teu servo para que ele fale, ó Deus, poderosamente. É a oração que fazemos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu saúdo a amada igreja com a doce graça e maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Primeiramente eu quero parabenizar a amada igreja pelo seu aniversário. Não pude estar presente ontem porque estava enlutada com a nossa igreja, estávamos cuidando ali cuidando de uma família que estava enlutada. Falei para o pastor porque nós não poderíamos vir, mas eu assisti ainda boa parte do culto na sexta e no sábado, as mensagens, e fiquei muito maravilhado. Confesso para os amados irmãos que quando o pastor Lodoaldo estava pregando lá atrás, eu não identifiquei a igreja. Eu não sabia que vocês tinham construído ali, que a última vez que nós fizemos a reunião de pastores não tinha ali atrás daquela parede. Eu mudaram ali dessa igreja, está sendo feito uma barra. E fui observando e ele falando, e a parede amarela, e eu me chamava a atenção, só era aquela parede. O pastor pregava e ministrava e falava, e tudo lindo, e a parede me chamava a atenção. E eu ali tranquilo, e com pouco terminou o culto, e hoje pela manhã, pelas 5 da manhã, eu fui abrir o espaço da igreja, eu tenho que descobrir onde é aquela parede. Aí ele estava lá mostrando. Um santo de Deus gravou, tirou foto da igreja pelos lados. Eu vi essa parede aqui. E graças a Deus ficou muito lindo. Parabéns, pastor. O anjo do Senhor consegue ouvir o que Deus tem feito e vocês fizeram um excelente trabalho. Digo que as mensagens que estão sendo transmitidas estão saindo com áudio bom, imagem boa e está sendo muito edificante. Dito isto, meus amados irmãos, para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Delci. Pela graça e misericórdia do Senhor, estou ali em Senador La Roca, na segunda igreja batista, naquela terra onde emana leite e verdura. E junto comigo está a minha digníssima e amada esposa, perdão para as outras esposas, a esposa mais linda do mundo, minha esposa Cida. Fica em pé, princesa, para que os outros possam contemplar a tua beleza. E o meu futuro e amado genro, se Deus assim permitir, minha filha ainda quiser ele, o irmão Fábio, que está conosco aqui nesta manhã. Meus amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos 1, verso 17. Hoje nós pela manhã nós vamos falar sobre sola fide. Foi a minha responsabilidade falar sobre fé. Sola fide. Romanos 1, 17. Quem localizou, diga algo lindo para Jesus. E marque aí e abra também em Romanos 3, 28. 1, 17 e 3, 28. A palavra do Senhor diz assim. Amém? Todos alcançaram? Romanos 1, 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé,
como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Verso 28 do capítulo 3. Com isso concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Querido Deus, que a tua graça e misericórdia seja conosco. Tem misericórdia desse servo que nos fala nesse momento, Pai, e dá-me permissão para me esconder atrás da tua cruz, para que a tua palavra seja revelada, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu reino seja exaltado. Em nome de Jesus, Pai, usa esse servo que nos fala para transmitir o bálsamo do teu conhecimento a todos aqueles que aqui estão assistindo fisicamente e estão acompanhando pelo Instagram, pelas redes sociais. Em nome de Jesus, Pai, que esta tua palavra, todos esses ensinamentos que aqui estão sendo feitos, Senhor, seja para o nosso crescimento físico, moral e espiritual, e que nós possamos descorrer da tua graça, descorrer do teu conhecimento e nos alimentar cada vez mais, ó Pai, das tuas sagradas escrituras. Em nome de Jesus, Pai, é a oração que eu te faço. Amém e amém. Meus amados irmãos, as solas sagradas do Senhor. Por que nós estamos trabalhando esse tema? Porque o pastor Clésio trouxe esse tema tão falado nas amadas igrejas. Eu tive o privilégio de, junto com minha filha, Kathleen Milena, seminarista, trabalhar as 5 solas com a juventude. Passamos 7 sábados, só a juventude trabalhando sobre esse tema. Mas pastor, se só é 5, por que foi trabalhado 7? Porque primeiro nós fizemos um breve apanhado com o pastor Carlos Alberto, ele fez uma abertura do que é solas, do que é as 5 solas. Logo no sábado seguinte, eu e a irmã Kathleen trabalhamos para a juventude acerca desses temas. E no final, eu fiz um apanhado com a irmã Kathleen e pregamos ali acerca do mesmo. Mas por que nós vamos fazer isso? Por que o pastor Clésio está fazendo isso? Porque o que está sendo ensinado aí fora não está edificando. Tem muitos irmãos das nossas igrejas, muitos irmãos de nossas igrejas que estão sendo alimentados com o evangelho de hoje, estão sendo alimentados com pregações de coach, pregações que alimentam o ego, pregações que alimentam simplesmente envaidecendo-se a si mesmo, aonde a palavra do Senhor ela vai dizer que nós devemos ser alimentados pela sua maravilhosa palavra, pelos ensinamentos, pelas sagradas escrituras. O texto aqui lido vai dizer que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Nós vamos ver que o texto o que nós vamos trabalhar agora pela manhã sobre Sola Fide vai trazer um impacto para as nossas vidas e leva o crente a observar e a analisar que quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós dizemos: Senhor, eu quero viver segundo a fé, quero viver segundo a tua palavra, quero viver segundo a tua vontade. É isso que nós fazemos. E eu quero trazer um breve contexto para poder adentrar verdadeiramente na questão sola fide, somente a fé. Em 1647, um grupo de pastores e teólogos reformados, reunido na abadia de Winchester, em Londres, elaborou um conjunto de documentos que hoje conhecemos como os padrões de Westminster, que inclui a confissão de fé, o catecismo maior e o breve catecismo. Os teólogos daquela época procuraram sistematizar um estudo reformado, a fim de criar uma igreja reformada, unificada na palavra de Deus, naquela ilha britânica, para que todos não pudessem se desviar, porque o evangelho estava sendo desviado. O evangelho estava sendo pregado para outros fins, não para a glorificação de Deus. O que eles traziam mais para si mesmos, traziam mais para o seu conhecimento, era o que era justificação. E hoje, justificação, nós podemos observar que é o ato da livre graça de Deus, através do qual perdoado todos os pecados e aceita como justo diante de si. Somente pela justiça de Cristo, a nós imputado, é recebida
somente pela fé. Mas ainda assim, incluída nesta breve declaração, está a ideia de que os pecadores são justificados pela fé, somente pela fé. Mas o que significa sola fide? O que significa somente pela fé? Antes de mergulharmos no seu contexto, no seu significado, é essencial entendermos a importância de tal expressão. Uma pessoa só pode apreciar verdadeiramente uma luz, verdadeiramente a luz, quando o pano de fundo da escuridão é apresentado. Por que lá no passado tiveram os grandes homens, os grandes reformadores tiveram que levantar esta bandeira? Nós precisamos colocar a igreja no seu devido rumo. Nós precisamos colocar o povo de Deus a olhar para a luz. Quando é que nós verdadeiramente contemplamos a luz, a imensidão da claridade? Quando nós estamos em meio à escuridão, quando nós estamos em meio à dificuldade, é que nós aplacamos a luz que nós buscamos. E o pano de fundo aqui é quando Martinho Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg em 517, demorou um pouco de tempo para as implicações daquela ação ser entendida por todo o povo, por toda a igreja. Mas por que levou um grande tempo? Porque eles não entendiam, estavam impregnados nele. Foi ensinado desde o início que a Igreja Católica ela pregava que não era somente a fé que se libertava, não era somente a fé que salvava, mas precisava de algo mais, como hoje tem acontecido. Tem alguns líderes que dizem que esta palavra de Deus, que a palavra de Deus não é suficiente para salvar, que a palavra de Deus ela precisa de algo mais. A palavra de Deus ela precisa ser mudada, precisa ser completada. Alguns teóricos, alguns pastores coach que vocês veem na internet dizem isso, que ela precisa de algo mais. Somente a palavra de Deus não é mais suficiente para salvar a vida de alguém. Você tem que fazer algo mais. Era isso que acontecia naquela época. Quando Martinho Lutero ele observa isso, ele rege 95 teses ou um documento e prega na porta da igreja. E ali começa o caminhar da igreja de Cristo começar a andar na sua direção correta. Dentre os muitos pontos que Roma apresentou, vários deles reivindicavam chaves. Os principais foram: os pecadores são justificados pelo seu batismo. Os pecadores eram justificados pelo batismo, ou seja, qualquer pessoa tinha que se batizar e ali estava livre, estava tranquilo. Segundo, que a justificação pela fé em Cristo e também pelas obras de uma pessoa é que pode salvar, não somente a fé, mas também as boas obras. E terceiro, que os pecadores não são justificados unicamente pela justiça imputada a Jesus, ou seja, somente Jesus não é suficiente. Somente Jesus não é suficiente para isso. Então por que, pastor, que nós temos que aprender sobre as solas? Sola gratia, sola Cristo, sola fide, sola Escritura. Porque não somente pregar isso, porque nós precisamos quebrar vários dogmas que foram implantados na mente de cada um de nós. Cada um de nós aprendemos com uma determinada situação. Então é quebrado. E como é que é pregado? Como é que isso é quebrado na minha e na tua vida? Quando nós somos colocados frente a frente com os ensinamentos das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus.
em todos eles. O quarto ponto chama muito a nossa atenção dessa declaração, que uma pessoa pode perder sua posição de justificação. Essa era uma situação que eles condiziam. Acredito que alguns irmãos já ouviram a determinada expressão da Igreja Católica Romana. Alguém foi expugnado da igreja, alguém foi lançado fora da igreja, ou seja, aquela pessoa foi jogada, ela não tem mais salvação, ela perdeu a salvação. Eles acreditavam nisso, e por eles tanto acreditar, eles documentaram e falaram sobre isso. O texto eles vão dizer o seguinte: se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, escutem muito bem isso é um texto declarado dentro dos documentos da Igreja Católica. Se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, ou seja, que não é necessária nenhuma outra forma de cooperação para que ele obtenha a graça da justificação, e que em nenhum sentido é necessário que ele faça a preparação e seja eliminado por um movimento da sua própria vontade, que ele seja anátema. O que é anátema, meu amado? O que essa palavra significa? Que ele seja amaldiçoado. É isso que esse texto quer dizer. Ou seja, o texto está dizendo que precisa não somente a fé, não somente crer nas Sagradas Escrituras, mas precisa de algo mais para você ser salvo. Precisa de algo mais para que Deus tenha misericórdia da tua vida, para que você seja salvo. Aí nós vamos adentrar agora no sola fide. A Igreja Católica Romana, claramente ela condenou a sola fide, ou somente a fé. Ela não confessou que os pecadores são justificados somente pela fé, mas também pelas obras. O que é sola fide? Para Roma, os pecadores são justificados pela fé e pelas obras. Não somente a tua fé é suficiente, mas você tem que ter boas obras, você tem que fazer boas obras. São doutrina da fé em introspectiva, aonde leva você a designar algo obrigatoriamente. E nós temos que fazer boas obras, não porque isso vai nos levar à salvação, mas porque nós, como cristãos, temos no nosso DNA o DNA da salvação de Cristo Jesus, e isso nos leva conscientemente a fazer boas ações, a ajudar o próximo, a bendizer o santo nome do Senhor dessa forma. Por que é necessário falar sobre as solas na igreja? Para que você tenha conscientemente o entendimento que Cristo zelou por você, zela por você, está atento em você. Quando nós observamos isso, nós vamos ver que o breve catecismo, por outro lado, argumenta que a fé é extrospectiva. Os pecadores olham para fora de si, para a obra perfeita, completa de Cristo, para a sua justificação. Mas o que é especificamente os pecadores recebem? Somente a fé. Recebem somente a fé. Existe algum tipo de fé maior do que outra? Existe algum tipo de medir, de pesar a fé verdadeira ou como falsa? Como nós vamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos ver Jesus declarar que nós devemos ter fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Pelo menos, não é que a fé ela seja do tamanho de um grão de mostarda. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Você vai dizer, monte, sai daqui e transporta para ali e vai. Você vai dizer, enfermidade, sai em nome de Jesus, e ela sai e não volta mais. Mas por que Jesus vai dizer isso? Para que nós possamos trabalhar
dia após dia, a nossa fé, dia após dia, a graça do Senhor. Como posso crer além da minha razão, ou mesmo contra a esperança? Alguém já disse que a fé é dar um salto no escuro, mergulhar acreditando que vai ter alguma coisa lá embaixo. É apostar em algo que não está ali na frente. Porém, quando nós vamos para Hebreus capítulo 11, é completamente diferente. Já nós vamos trabalhar Hebreus 11. Mas, no entanto, ter fé não é dar um salto no escuro. Porque quando Deus diz para Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar onde eu te ordenarei, onde eu falarei contigo, onde eu terei comunhão contigo. Depois que ele fala isso para Abraão, ele sai da presença de Abraão e Abraão fica esperando. Glória a Deus. Ainda bem que eu falo alto. Deus diz para Abraão: eu não te falei, Abraão, para tu ir? Não. Já quer. Ele vai dizer o seguinte, meu amado irmão. Abraão fica se perguntando: mas Deus não disse para onde é que eu vou? Para onde é, Deus, que eu tenho que ir? Eu tenho que ir para a direita? Eu tenho que ir para a esquerda? Tudo ficou escuro para Abraão? Não. Deus disse para Abraão: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o local aonde eu te designei. Quando Abraão tem fé suficiente, quando Abraão acredita naquilo que Deus está falando com ele não quer saber se é para a direita, ele não quer saber se é para a esquerda, ele só diz: vamos, mulher. E ele diz: pai, eu tenho que ir. O seu pai fica zangado e ele vai. Quando ele sai da presença dos seus parentes, quando ele sai daquele local onde ele se encontra ali, Deus volta a falar com ele. Fé é mais ou menos isso, é acreditar que você vai estar na presença de Deus. Quando nós vamos observar isso, nós vamos passar a buscar cada vez mais a presença do Deus Todo-Poderoso. De cara eu preciso dizer que a fé que se revela nas Sagradas Escrituras é algo que o próprio Deus faz brotar no coração do homem e que leva o homem a se relacionar com Ele. Ele é o autor, é o consumador da nossa fé, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 2. Ele faz brotar em nós o desejo e o esforço para cumpri-lo, como diz Paulo aos Filipenses no capítulo 2, versículo 13. Esse relacionamento de fé envolve a totalidade do ser humano, como diz Marcos 12, 30 e Deuteronômio 5, 6. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de toda a tua força. Quando eu tenho fé, eu busco estar na presença de Deus, quer seja em casa, quer seja no trabalho, quer seja na escola, quer seja transitando na rua, quer seja em um local só, quer seja na igreja. Eu quero buscar a presença de Deus através da fé na minha vida. Esse foi os motivos que deixou Martinho Lutero e os demais reformados do século XVI indignados. Porque o que estava sendo ensinado para a igreja não era isso. O que estava sendo ensinado para a igreja era algo que fazia a pessoa fazer sacrifícios absurdos. A igreja nos seus dias havia se transformado a vida de fé e amor em um relacionamento com a própria instituição. Fora da igreja não há salvação, fora da igreja não tem comunhão, fora da igreja não tem como você ter participação com Deus. E todas as vezes tinham que pagar, tinham que comprar, tinham que fazer certas coisas para adquirir a presença de Deus. A instituição como religiosa, ela passou a determinar tudo o que deveriam ser crido e o que cada pessoa tinha que praticar para ser um bom cristão e herdar o paraíso. Não através de Jesus, não por Jesus, mas pela igreja e as obras que era designado fazer. Isso levou aqueles homens de Deus a ficarem revoltados,
Isso foi que levou a pregar as 95 teses. Isso foi que levou Calvino a se levantar. Isso foi que levou os grandes reformadores a erguer uma bandeira e dizer: basta, chega, é hora do povo de Deus aprender sobre as Sagradas Escrituras verdadeiramente como ela é. Biblicamente, o caminho para o céu tinha se tornado algo custoso e penoso. Para se tornar justo e ser aceito diante de Deus, era necessário complementar a fé com as obras. A fé tinha se tornado destituída do amor, destituída da graça, sem esperança, sem verdade, sem vida. Apesar de nós descrevermos como povo, nós nos descrevermos como um povo de fé, muitos que se veem, talvez a maioria que se vê, em termos de profissão de fé e prática, colide frontalmente com o que a palavra de Deus diz que é. Biblicamente falando, a fé são as mãos que se estendem para receber o tesouro, Cristo. São as correntes que nos ancoram para não naufragarmos no caminho até a pátria superior. A degustação do prazer do coração que provou, viu que Deus é bom e tem grandes coisas para a nossa vida. Fé é isso. O povo de Deus, ao lerem especialmente Hebreus 11, o que é fé? Hebreus 11 vai dizer que é o firme firmamento das coisas que não se vê, daquilo que se espera, daquilo que há por ouvir. Mas o que é que esse texto, o livro de Hebreus, diz que nós temos que esperar? O que é que esse texto de Hebreus está falando que nós devemos buscar? Nós devemos lembrar que a grande promessa e o cumprimento das Sagradas Escrituras é Cristo. Não é você ter uma grande casa, não é você ter uma grande mansão, não é você ter carros, não é você ter isso, aquilo, outro, aquilo assado. A grande promessa de Deus, de Gênesis e Apocalipse para você é Jesus Cristo e morar com Ele na vida eterna no céu. Essa é a grande promessa das Sagradas Escrituras, mas essa promessa está sendo desculpada pela teologia da prosperidade, onde você tem que pagar para conquistar, e isso é onde está destruindo a grande maioria dos cristãos da nossa geração, porque estão se deixando levar por pregadores coach dizendo, chegam até questionar: pastor, mas o pastor fulano de tal fez isso assim assado, e ele disse que era desse jeito, ele usou até o texto bíblico tal para isso. Aí o pastor tem que se virar nos 30 para tirar aquela ideia torpe da cabeça daquele irmão que foi ensinado para ele da maneira errada. Quando nós paramos para observar Hebreus capítulo 11, o que o mesmo promete se realizar para a nossa salvação em Cristo, somente a fé, por exemplo, não deixe jamais de colocar Cristo como as certezas das coisas que se esperam. Cristo é a certeza das coisas que se esperam para nós cristãos. Se Cristo não for aquilo que tu espera, meu irmão, você está buscando algo errado. O texto ainda continua dizendo: jamais deixe de colocar Cristo. É a convicção de fatos que não se veem. Cristo somente pode ser contemplado pela fé. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Tem muito crente substituindo Deus, Jesus e o Espírito Santo por deuses pagãos. Não substitua Cristo por qualquer outro sonho ou desejo, sob a pena de transformar a palavra que é ensinada a você a ídolo. E quando você segue ídolos, você deixa de ouvir a palavra genuína e purificada de Deus sobre todas as coisas. Hebreus capítulo 11.
que a glória é de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. O texto vai dizer, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por amor a ela os antigos caçaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abraão ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Ele não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o local que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como era em alheia, morando em cabanas como com Isaac e Jacó, herdeiros como da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice, o construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que eu tinha prometido. Por isso também, de esse já amortecido, desceram tantos em multidão, como as estrelas do céu e como as areias inumeráveis que está na praia do mar. Deus não divide a sua glória com ninguém, ou quem quer que seja. A fé em Hebreus aponta para Cristo. Nossa realidade eterna deve apontar para Cristo. A nossa vida, o nosso testemunho deve apontar para Cristo. O nosso sentar, o nosso levantar, o nosso falar, os nossos negócios devem apontar para Cristo. Tudo aquilo que fazemos deve apontar para Cristo. E como é que nós alcançamos tal situação? Pela fé. No versículo 3 nós vamos ver que o texto está descrevendo a atividade de Cristo como coautor da criação, que pela palavra criou o universo, e sendo Ele a palavra, ao tornar-se carne para realizar a obra da salvação, possibilitou pela graça, por meio da fé, a criação de um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, como diz Tito no capítulo 2, versículo 14. Nós que conhecemos ao Senhor, nós que buscamos ao Senhor, nós vamos ser zelosos pela sua palavra, nós vamos ser zelosos pelos cultos, nós vamos ser zelosos pelas nossas responsabilidades para com Deus, porque Deus é zeloso para com o seu povo. Aquele que do nada criou tudo, pode também trazer pecadores dos mortos em pecados para a luz da vida e trazer vida em abundância. Pela fé, nós entendemos que todo o universo foi criado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se do que ele realmente é. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, vai declarar que no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Lá em João 3,16, 3,17, Jesus vai dizer que ele não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. E todos aqueles que creem no seu nome, todos aqueles que creem nos seus ensinos,
mensagem darão testemunho dele. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8 vai dizer: quando descer sobre vós o meu Espírito, vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e os confins da terra. Todos esses textos falam sobre dar testemunhos. Mas dar testemunho de quê? Do seu Zé da Quitanda? Do seu João da padaria? Da Dona Maria do açougue? Não, testemunhos de Cristo. E como é que nós vamos dar testemunhos de Cristo? Vivendo pela fé as Sagradas Escrituras. Ah, pastor, mas é tão difícil viver pela fé. As coisas são tão complicadas. Onde é na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que Deus disse que ia ser fácil? Onde é que está de Gênesis a Apocalipse, que Deus disse que os caminhos seriam lagrosos? Vamos mais para perto. Onde foi que Jesus disse que todos nós teríamos uma vida fácil? Ele vai dizer que no mundo nós teríamos, mas tenhamos bom ânimo, porque assim vocês vencerão, porque somos heranças do Senhor. Mas é difícil viver pela fé, acreditar em algo que não existe. Quando nós paramos para analisar isso, nós vamos verificar que no versículo 4, na apresentação de Abel, de Caim, a sua oferta, Abel, Caim, eles ouviram a mesma história dos seus pais sobre o Deus Criador. Quem é Deus Criador? Quem criou tudo isso? Seu pai, sua mãe, foram falar com Deus Criador. Foi o grande, não era nem Deus, foi o Criador que fez isso tudo. O Criador fez isso. E eles pararam e começaram a meditar naquilo. Aquela ideia de que existia um Criador, que eles tinham que trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Eles tinham que viver aquela vida, era daquele jeito. Eles poderiam retornar a ter uma aliança com Deus. E eles pararam e analisaram: vamos fazer um sacrifício. E quando eles vão fazer isso, Abel ele diz: eu quero fazer do melhor que eu tenho. Quem aqui tem criação de alguma coisa? Porco, galinha, papagaio, alguma coisa. Aquele animal que você tem é o teu animal de estimação, aquele que você mais gosta. Eu tenho um cachorrinho na casa que ele come até folha de alumínio. A vizinha a irmã da Beija-Flor, me deu ele dizendo que ele era o cachorro mais manso do mundo. Ele era o mais manso do mundo, mas está dormindo. Porque quando está acordado, até sabão em pó ele come. E eu peguei e comecei a ter um carinho por aquele animal. Já veio com o nome de Biscoito, Nikito, o nome do cachorro. Ele é tão bonitinho, dá vontade de comer. Mas a situação é: Abel, ele era criador de ovelhas, diz o texto. Alguns teólogos dizem que ele entregou a ovelha que ele mais gostava, aquela que ele botava nos braços para brincar, e em lágrimas passou a faca no pescoço, colocou numa pedra de expiação e entregou para Deus. Abel era agricultor, entregou do fruto da terra algo para Deus. E quando nós paramos para observar, eles dois fizeram duas entregas, mas o Senhor sondou o coração dos dois. Quando eu paro para analisar esse texto e para observar o que o texto vai dizer, e para observar o que os grandes teólogos, escritores falam, levam-me a entender o seguinte: que Abel queria não uma vida fácil,
Mas Abel queria conhecer aquele Deus que os seus pais conheceram. Queria saber da história do Criador, por que eles estavam passando por aquilo. Porque para Caim e Abel, na situação que eles nasceram fora do jardim do Éden, era normalidade para eles. Lavrar a terra, trabalhar, plantar, colher, era normal. Como qualquer um dos irmãos aqui, tem suas ocupações no campo, tem suas ocupações no trabalho, e os seus filhos nascem. Eles vão nascer na normalidade. Mas depois, quando chegam numa determinada idade, que eles vão participar, já vão constituir família, e o pai diz logo, não traz mais uma, vai para lá. Leva a mulher para lá. Vai cuidar. Mesmo que ele não cuidar da sua mãe, você vai cuidar dela. Ele vai começar a cuidar da sua cultura. E ele cuidando ali, ele vai ver a responsabilidade que ele tem. Quando Deus sonda no coração de Abel e vê que ele quer uma aproximação dele, ele vem e recebe aquele sacrifício. Alguns pregadores dizem que Deus não recebeu a oferta de Caim porque era fruta, e Deus era carnívoro, não era herbívoro, não comia só fruta. Erroneamente não entende a condição disso. Deus não recebeu a oferta de Caim porque a sua direção, o seu direcionamento não era simplesmente conhecer Deus, mas ele queria ter uma vida fácil, ele queria voltar para o jardim, ele queria voltar para o local onde ele não precisaria trabalhar e queria buscar meios mais fáceis para isso. Quando nós buscamos, quando nós atentamos para isso, nós vamos ver que o Caim de Abel, que ele apresentou a Deus, foi superior ao de Caim, porque ele queria uma proximidade com Deus. E o texto que lemos de Hebreus 11 vai dizer que é impossível, repito, é impossível o homem se aproximar de Deus sem fé. É impossível o homem se aproximar de Deus sem quebrantamento. É impossível o homem se apresentar na presença de Deus sem conhecer as Sagradas Escrituras para ser bem recebido. No verso 5 e 6, vai falar do Cristo, que vai dizer que pela fé nos leva ao céu para receber o galardão, pelo qual o prazer de cima, acima de tudo, é se desfrutar da glória de Deus. O nosso galardão maior, quando chegarmos no céu, não é juntar aquela botija de galardão. O nosso galardão maior vai ser se apresentar na presença de Deus e ouvir as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo dizendo: vinde a mim, benditos do meu Pai, porque teu é o reino dos céus. Muitos fazem as coisas para Deus, almejando chegar no céu e ter aquele palácio, ter aqueles baús de galardão, receber a sua pedrinha branca com um novo nome, e sai dizendo: ó, meu nome é isso, meu nome é isso, meu nome é aquilo. Sabe qual vai ser a minha alegria? Eu sei. A minha alegria vai ser entrar no céu. Não importa se eu vou morar no casarão, não importa se eu vou morar no casebrezinho, o importante é que Jesus esteja comigo. O importante para cada um de nós é Jesus na nossa vida. Não importa se a nossa mesa é aquela mesa de 12 cadeiras ou a mesa que só tem 2 cadeiras. Não importa se na mesa vai ter galinha assada, frango assado, lagosta, não sei o que, aquilo outro, ou um pãozinho com ovo, ou um cuscuz com feijão, ou um cuscuz com ovo, ou um cuscuz com farinha. Sabe o que é que importa pela fé? É a presença de Jesus ali naquela mesa. Porque eu digo para você, meu amado irmão, até o arroz branco com ovo frito com Jesus é a melhor comida do mundo. Até o arroz branco com ovo frito na presença de Jesus é a melhor comida do mundo. Mas eu duvido que qual foi o irmão que já apresentou para Deus? Vem comer esse ovo frito mais limpo. Vem comer esse cartão
Capitão é aquele feijão com farinha, amassadinho assim pela mão da mãe, com um cafezinho do lado. Pela fé, até nesses momentos, você diz: Deus, vem fazer parte comigo, porque eu amo estar na tua presença, eu amo estar com o Senhor. O verso 5 vai dizer que pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, ele observou que era impossível agradar a Deus. E Deus deseja se aproximar do seu povo. Deus deseja se aproximar de mim e de você. Mas pela fé nós temos que fazer isso. Ele quer ter uma proximidade comigo e com você. Ele quer ter uma proximidade no nosso dia a dia. Ele quer ter uma proximidade no seu relacionamento, na criação dos seus filhos, todas as suas áreas, na escola, no trabalho, aonde você está. Jesus, ele quer ter uma participação, ou ele quer ser o centro, quer ser tu fazer tudo, toda parte na tua vida. No verso 7, fala sobre Cristo. Ele é a nossa arca. E nós, pela fé, nele adentramos e passamos a viver para a vida e sua glória. Cristo é a nossa justiça. Cristo é quem deve nos trazer a cada dia a alegria de levantar. Cristo deve ser a nossa força de nos levantarmos a cada dia. Ao abrirmos os olhos pela manhã, da cama, da rede, do sofá, da onde quer que você durma, ao abrir os teus olhos, que a primeira coisa que você faz quando acorda é abrir os olhos, é contemplar a beleza da alegria do dia e dizer: obrigado, Senhor, porque acordei. Quantas pessoas não acordaram hoje? Quantas pessoas não tiveram a mesma oportunidade que vocês tiveram de beber um café, tomar um banho, dizer benção pai, benção mãe? Oi meu amor, como é que você está? Acordou toda descabeladinha, mas está bonitinho. Quantas pessoas não tiveram? Ontem, 5 horas da tarde, eu enterrei um cidadão, ao qual no dia, 3 dias anterior, na terça-feira, nós falamos de Jesus para ele, ele disse: agora não, ainda dá tempo para eu tomar essa decisão. Nós estávamos no meio do mato, pegando coco. Eu estava pegando manga, mas um colega lá da igreja, quando eu estou muito estressado, eu vou trabalhar. Quando eu estou muito estressado, eu crio uma cadeira, crio um banco, crio um armário de cozinha, os móveis de cozinha lá de casa. Quando eu estou estressado, eu chego com alguma coisa, eu faço lá em casa e boto na parede. Aí, como não tenho máquinas mais, não estou perto da Imperatriz, aí eu vou para as hortas. Quando eu estou estressado com algum tema, e olha que quanto mais se aproximava a conferência, mais o meu estômago rebuliçava, era porque o estômago é grande. Aí eu corria para a horta, ia limpar canteiro, ia buscar manga, ia arrancar macaxeira, e sempre falando de Jesus para essas pessoas. Uma delas foi um senhor chamado Caetano, de quase 80 anos de idade. O filho dele falava de Jesus para ele, a filha dele falava de Jesus, e ele sempre dizia: ainda não vai dar tempo. Ele batia no peito dizendo: eu tenho várias namoradas, tenho uma mulher grávida, tenho dinheiro, que vem tem dinheiro dele, ganhando um salário, mas vem tem dinheiro. Mas ontem, no culto fúnebre, eu disse: ele não pode dizer que ele teve um dia na presença de Deus, como Deus sendo o seu Salvador. Foi a primeira pessoa que eu tive o desprivilégio, que nem o pastor gosta de estar em velório. Eu acho que o pastor de ministrar, eu não gosto. O pastor diz: eu também não gosto. Nós gostamos de pregar para vivo, falar em vírus. E
pela primeira vez eu tive o desprivilégio de pregar em um culto fúnebre de uma pessoa que não era crente. E eu me vi obrigado, biblicamente, a dizer: ele escolheu uma eternidade longe de Deus. Ele que escolheu, ele falou para mim com a própria boca: agora não, ainda vai dar tempo. No mesmo dia de noite ele sofreu um acidente, teve um traumatismo craniano, foi para o socorrão, foi entubar. Quando foi 2 dias depois ele chegou a óbito. Não teve tempo. Não deu tempo. Será que não deu? Deu. Teve a filha dele, teve o filho dele, teve as outras pessoas, ele foi várias vezes na igreja, ouviu a mensagem, vários trabalhos dos homens, ele foi, ouviu a mensagem, mas ele sempre dizia: vai dar tempo, vai dar tempo. Voltando ao tema, quando nós observamos que o tempo de Deus está se aproximando, nós vamos olhar para o nosso relógio cronológico e vamos dizer: não dá tempo. Todos os dias eu digo para minha esposa: Cheiro, eu te amo, tu é o amor da minha vida. Todos os dias eu digo para ela. Todas as noites, antes de nós adormecermos, de nós dormirmos, que eu deixo ela dormir primeiro do que eu digo para ela: boa noite, eu te amo. E quando eu vou dormir, eu digo: boa noite, Jesus, cuida de mim. Toda vez quando eu reclino a cabeça no travesseiro, eu digo: boa noite, Jesus, cuida de mim. Porque eu não sei se naquele período de 10 da noite, de 11 da noite, de meia-noite, de 1h às 6 da manhã, eu vou acordar, ou o Espírito Santo do Deus soberano chega lá e recolhe a minha alma. Eu não sei se vai ser isso, minha esposa, mas aí eu sempre expresso para ela que eu não sei qual vai ser a última vez que eu vou dizer para ela: eu te amo. Talvez na próxima conferência, espero em Cristo que não, que alguém perto de você não vai estar com você. E na conferência você vai lembrar: nossa, fulano de tal está comigo aqui. Fulano de tal participou da última conferência comigo. Mas sabe o que nos conforta? Que pela fé nós na glória o veremos junto com Deus, junto com Jesus. Quando nós paramos para analisar que Jesus é a nossa arca, que Jesus é a nossa justiça, que Cristo nos chama para outros também pela fé, nós tomamos a consciência que nós precisamos falar de Jesus para outras pessoas. Que Jesus não nos chamou somente para esquentar os bancos, as cadeiras desse templo. Que Jesus não nos chamou somente para enchermos um pátio como esse, como estava lotado ontem, com a nossa presença, não. Ele nos chamou para falar que ainda há tempo das pessoas lá fora, dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, conhecer o Deus, conhecer o Jesus, conhecer o Espírito Santo que nós conhecemos. Enfim, povo de Deus, não arranque de Cristo, não arranque Cristo das páginas das Sagradas Escrituras, como muitas pessoas estão arrancando. Apresentem Cristo glorioso, chamando pecadores a desfrutar dele pela fé, porque a fé nos leva a conhecer a Deus, a conhecer Jesus. Quando nós analisamos, quando nós vemos isso, nós vamos entender que Sola Fide nos leva a um patamar diferente, Sola Gratia nos leva a um patamar diferente, Sola Escrituras nos leva a um patamar diferente, Sola Cristo nos leva a um patamar diferente. Qual patamar? Está na presença de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos aproximamos das Sagradas Escrituras, quanto mais nós buscamos viver uma vida de oração, mais o inimigo se levanta tentando te desacreditar que você não é capaz, que você não pode, que você não tem,
as qualificações adequadas para viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Não devemos transformar o Evangelho de Cristo em moralismo, sem pregar a fé na graça futura de Deus, mas nem pregar esse Evangelho como uma forma de barganha. Se você aceitar Jesus, a tua vida vai melhorar. Se você aceitar Jesus, se tu tem 2 vacas, vai ter 4. Jesus não vai dizer isso. A palavra de Deus não vai dizer isso. A palavra de Deus vai dizer: se você aceitar Jesus, você vai conhecer verdadeiramente quem Ele é, você terá parte e será com Ele na vida eterna. Você julgará as nações, mas o principal de tudo é, pela fé, você verá Jesus. Você morará no céu. Quando nós paramos para analisar, quando nós paramos para ver isso, aí nós vamos ver, é somente pela fé em Cristo, o fruto somente da graça de Deus, é que passaremos a desfrutar da glória eterna de Deus, no rosto de Cristo, para a glória dele, por meio dele, para ele. Nós deixamos de ser passageiros do ônibus do mundo e passamos a ser passageiros da graça de Deus. Por que isso, pastor? Porque a palavra de Deus vai nos declarar justos. E como é que eu me torno justo? Nós precisamos olhar cuidadosamente para o que significa justificação pela fé. Isso tudo somente significa para que podemos nos voltar para uma maravilhosa passagem da Escritura, na qual o apóstolo Paulo desdobra em linguagem poderosa e definitiva o que Deus Pai fez por nossa salvação por meio de Cristo Jesus. Lá o texto que lemos em Romanos 3, depois que Paulo assinalou a rebelião da raça humana, judeus e gentios contra o Criador, em Romanos capítulo 1, capítulo 1 e capítulo 2, ele demonstrou que todos igualmente estão perdidos, sem esperança, sem parte da graça, sem parte da salvação. Lá quando nós lemos no versículo 10 do capítulo 2, ele vai dizer que não há um justo sequer, nem um justo sequer sobre a terra. No capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. Nós precisamos da presença do Senhor a cada dia em nossas vidas. Do verso 21 ao verso 25 do capítulo 3 vai declarar: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunhamos a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão todos destituídos da graça de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propriação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Essa passagem ela apresenta vários termos chaves, dentre os quais quero destacar 3, para que eu e você possamos compreender como é que as Sagradas Escrituras julgam compor o núcleo duro do Evangelho de Cristo. Redenção, propiciação e justificação. Você crente, você tem que entender. Você cristão, você tem que obedecer e observar. Redenção, no versículo 24, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, na versão NVI, faz referência à compra e à venda de escravos no mundo grego-romano. Esse texto vai enfatizar o preço que Cristo pagou por nossa liberdade, descreve a liberdade da escravidão e permissão do pecado, que os crentes, por terem sido resgatados e estavam em Cristo, receberam a salvação através de Jesus Cristo. Eu e você, anteriormente a aceitar Jesus Cristo, nós éramos escravos do pecado, nós éramos acorrentados pelos
Mas quando nós conhecemos a verdade de Jesus Cristo e essa verdade nos liberta, nós temos a redenção dele. E nós vamos olhar para tudo aquilo que fazemos e vamos usar as palavras do sábio Salomão. No final da sua caminhada ele vai dizer que tudo aquilo que eu fiz longe de Deus era vaidade. Falando sobre propiciação no verso 25, como sacrifício pelo pecado, lugar de expiação, é um outro termo-chave. Foi emprestado do mundo da religião antiga, onde descreve o sacrifício pelo qual a ira de Deus para com os pecadores é desviada deles para a oferenda. Aonde nos tempos antigos as pessoas pensavam que podia se livrar da ira de Deus por si próprias, apresentando sacrifícios, apresentando entregas, ofertas, dizendo eu vou me livrar de Deus, porém Deus diz não, não é desse jeito, não é dessa forma, vocês estão fazendo da maneira errada. O verdadeiro sacrifício eu vou enviar o meu Filho amado para que ele sofra, para que ele sinta e para que vocês observem que o verdadeiro sacrifício é entregar a sua vida por amor de mim. Somente Deus pode fazer isso. Somente pela fé é que nós entendemos qual é o verdadeiro sacrifício de Jesus Cristo para as nossas vidas. Justificação. O verso 23 vai dizer na versão NVI: sendo justificados gratuitamente por graça, vem do mundo dos tribunais de justiça e descreve a ação de um juiz em observar uma pessoa acusada de determinados crimes. Leon Morris, ele diz acertadamente que justificação é um termo legal que indica o processo de declarar uma pessoa justa. Primeiro benefício de ser justificado é que Deus perdoa todos os nossos pecados, presente, passados e futuro. Os teólogos mencionam a citação de que Paulo fez, a citação do Salmos 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Lá em Romanos 4, versículo 7. Nós vamos observar que o segundo benefício de ser justificado é a aceitação do pecador como justo aos olhos de Deus. Apenas pela justiça de Cristo é imputada isso a nós. As obras não podem fazer isso. As obras não podem declarar eu ou você justo. Eu posso vender minha casa, eu posso vender meu carro, eu posso dar a minha vida. Eu não vou ser justificado. Ter o status de justo conferido a si mesmo é bastante surpreendente quando um juiz declara uma pessoa inocente. Isso simplesmente significa que ele não é culpado de ter quebrado a lei. Mas quando um juiz declara uma pessoa justa, significa que não somente ele é inocente de violar a lei, mas também de que ele cumpriu todas as exigências da lei. Quando nós vamos para o livro de Jó, capítulo 1, versículos 2 e 3, nós vamos ver Deus dizer que Jó era um homem justo, reto e temente a Deus. O próprio Deus diz isso de um ser humano, de um homem, que ele é um homem justo, reto e temente a Deus. Mas o que levou Jó a receber uma palavra como essa de Deus? O que levou a isso? Aí quando nós vamos analisar a vida de Jó, ele observa as Sagradas Escrituras, ele vive, tenta viver o mais próximo possível das Sagradas Escrituras. É um homem que obedece e teme o que Deus fala, não é ter medo. Deus é um bicho de 7 cabeças, Deus é um Deus de ira. Não. Temer a Deus é obedecer
aquele a quem nos criou, é observar os seus estatutos, é observar os seus mandamentos e viver de acordo com aquilo que ele ensina. Ter fé, sola fide, nos leva a compreender essa dimensão de justificação a cada dia. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, não de graça, mas por graça. Teve um preço para eu ser salvo, teve um preço para você ser salvo. O Filho de Deus teve que nascer nessa matéria. O Filho de Deus teve que sofrer no Calvário. Mas no final o Filho de Deus disse: está consumado. O peso do pecado não será sobre todo aquele que disser que eu sou o Salvador. Nós devemos buscar e entender a cada dia, meus amados irmãos, e tomemos como exemplo essa situação de uma pessoa que é justificada. Muitas pessoas dizem que a lei ela é feita para machucar, ela é feita para degredir, ela é feita para prejudicar, mas não. A lei ela foi feita somente para quem está no erro. Porque se você é habilitado e você anda de moto para cima e para baixo, de carro para cima e para baixo, você sabe que a lei te exige, numa rua como essa, andar a 30 a 40 km por hora. Se você vê crianças brincando na lateral, você diminui a velocidade. Se você vê um idoso na tentativa de atravessar a rua, você diminui o carro ou parar e ajudar ele a atravessar. Se você vê qualquer outra situação que pode te colocar às margens da lei, você não faz, porque você sabe e tem conhecimento do que é lei. A lei ela foi feita para colocar aquelas pessoas que estão fora do entendimento, fora da sabedoria, andando às margens da lei, nos eixos. Nós temos que observar isso e entender essas coisas. E aqui eu quero caminhar para a conclusão com as afirmações da declaração de Cambridge, onde a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Este é o contexto do antigo pacto, do qual a igreja se sustenta ou dá. Diziam os reformadores em um antigo momento da igreja, que muitas igrejas caem, muitas igrejas se frustram porque saem debaixo da graça e da presença de Deus. O pacto afirmado traz esta situação. Embora a natureza decaída sempre tenha recuado de professar sua necessidade da justiça imputada, atribuída a Cristo, a modernidade evangélica alimenta as chamas desse descontentamento com o evangelho bíblico. Já se permitiu que, por demais, que esse descontentamento dite a natureza misteriosa do conteúdo de pregações. E aqui eu quero concluir. Nós precisamos dar um basta. Por muito tempo foi contado histórias nos púlpitos das nossas igrejas. Nós temos que pregar a palavra de Deus. E desde quando eu adentrei a este polo, eu tenho entendido e compreendido isso cada vez mais. Hoje, às vésperas de completar 4 anos que adentrei aqui, eu mudei completamente o meu modo de pregar. Completamente. As reuniões que eu tenho tido com os meus colegas pastores, nós fazemos isso uma vez por mês, que já está chegando na outra nossa reunião de oração, de jejum, de estudo bíblico, para que a verdade absoluta da palavra de Deus possa imperar e reinar sobre as nossas igrejas, porque isso foi perdida em algum ponto da nossa história. O Evangelho declara que o que Deus fez por nós em Cristo
para nos levar de volta para si mesmo. O que é pregado hoje é que o Evangelho foi feito para que o homem fosse observado, fosse analisado e Deus suprisse as suas necessidades. Mas quando nós paramos e buscamos e meditamos na palavra de Deus, nós vamos ver que o sacrifício de Jesus na cruz, o sacrifício que Deus fez enviando seu Filho, foi para que eu e você pudéssemos retornar aos braços deles, ao Altíssimo. Não é sobre o que nós podemos fazer para alcançar Deus, tampouco aquilo que Ele nos pode dar para viver próspero e saudável nesta terra. O Evangelho é muito além disso. Viver pela fé é muito além de querer as coisas deste mundo, porque Deus não é deste mundo, Jesus não é deste mundo, a igreja está aqui, mas ela não pertence a este mundo. Nós pertencemos aos céus, e o céu não vai entrar crente, o céu não vai entrar empresário, no céu não vai entrar juiz, no céu vai entrar santo, porque Deus é santo, porque Jesus é santo. Então veja, observe a tua maneira de ser cristão. O que você tem feito com o termo eu sou cristão? Porque nós colocamos nos carros, Deus é fiel. Nós colocamos nas nossas redes sociais, Deus é fiel. Nós colocamos em algumas leituras, Deus é fiel. Onde nós deveríamos colocar, somos fiéis? Será que nós somos fiéis dia após dia à presença de Deus? Será que nós observamos essa fidelidade de Deus e retribuímos com a fidelidade para com Ele? Texto final da declaração de Gandhi diz assim: creia, afirme ou reafirme que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada, declarada e atribuída como o único meio possível de satisfazer pela justiça de Deus, pela graça de Deus e por intermédio de Deus. Sola fide nos apresenta a Deus somente pela fé, nos leva a Deus somente pela fé, faz nós sentirmos Deus a cada dia. Que Deus te abençoe e que a graça do Espírito Santo faça você, a cada dia, meditar em todos os sermões que está sendo ensinado aqui, desde sexta-feira à noite. Não está sendo feitos estudos aqui, meus amados irmãos, simplesmente porque é aniversário da igreja, não. Nós estamos fazendo isso aqui, eu digo, estamos fazendo porque eu faço parte deste bloco, eu faço parte de pastores que querem ver o reino de Deus glorificado, não somente através da igreja, mas através da tua vida, para que você entenda, compreenda e viva as Sagradas Escrituras, desde o teu levantar pela manhã até o teu boa noite Jesus ao adormecer. O teu testemunho deve ser Cristo, e você só vai alcançar esse testemunho através da fé, através das Sagradas Escrituras e através de Jesus Cristo. Que a graça soberana do Deus Todo-Poderoso te abençoe. Amém? Amém. Feche seus olhos para falar com Deus. Querido Deus, quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade, ó Pai, de nesta manhã ser um instrumento, Senhor, da tua palavra, onde, ó Deus, o Senhor me deu um privilégio de apresentar ao Pai um tema ao qual tem que ser falado, ao qual, ó Deus, um tema onde a tua igreja tem que viver a cada dia. Santo e soberano Pai, abençoa cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança que tem vindo, ó Pai, para este congresso de aniversário da igreja, e que eles possam, Senhor Deus, absorver o máximo de informação possível
para que o seu espírito amadureça a cada dia na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que as tuas ricas bênçãos sejam com o teu servo Clésio, que tem como obrigação e privilégio conduzir este rebanho, Pai, até as portas do céu, aonde o Senhor vai abrir e o teu povo vai entrar, glorificando e exaltando o teu santo nome. Abençoa, Senhor Deus, os nossos pastores deste povo, ao qual tem a responsabilidade a cada dia de apresentar-te a Ti, Senhor Deus, como obreiros aprovados, que manejam bem a palavra e de quem não tem se envergonhado. Que nós possamos a cada dia de nossas vidas render graças, louvor e adoração ao teu santo nome. E pela fé, nós possamos, Senhor Deus, a cada dia buscar a tua graça para darmos testemunhos que o Senhor é Deus e o teu Senhor retornará para buscar a sua noiva. Em nome de Jesus, que oração que eu faço a ti, Pai. Amém. Amém. E amém. Pastor Clésio.